Fala consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira. Se você curte vídeos com a temática da experiência de quase morte, expansão da consciência e temas transcendentes, curta o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui tem muito conteúdo nesse sentido. Bem, um primeiro ponto que não te contam muito sobre a vida após a morte, e que se constata através das EQMs e das experiências fora do corpo, é que nenhuma alma ou você não vai ser salvo, entre aspas, em função daquilo que você acredita. Então as crenças, elas são secundárias, em alguns casos até irrelevantes. Então você não vai para um lugar bom após a morte porque você é cristão, ou porque você é budista, ou porque você é materialista, ou mesmo os ateus ou agnósticos vão queimar em algum lugar bem problemático em função de não acreditarem ou de terem as suas dúvidas particulares. Não é isso que conta. Então por que as crenças são secundárias? Porque o que a gente percebe é que o que vale mais é a experiência, é a vivência e principalmente as tuas atitudes, as tuas posturas. É isso que diz para onde você vai, esse é o fiel da balança da maturidade. Veja só, nas experiências de quase morte, independente da crença que a pessoa tenha, sempre é passada basicamente pelas mesmas experiências. Se vêm fora do corpo, passam por um túnel de luz e tem todas aquelas experiências tão clássicas da EQM. Mas veja, isso acontece com pessoas de qualquer credo, de várias idades, de várias raças, não importa. A classe social, tudo isso é irrelevante. Então perceba bem, a verdade do universo parece ser basicamente uma. Qual que é a dificuldade nossa enquanto seres humanos, enquanto pessoas em evolução? É entender essa realidade. Então as religiões são o quê? São visões de qual é a verdade absoluta do universo. O que não significa que essa visão espiritualizada ou religiosa esteja correta. Quantas pessoas passam por uma EQM e depois vão falar com o padre ou com o pastor o que aconteceu e a pessoa diz, olha, mas isso não existe. Pela nossa crença, pelo nosso credo, pelo nosso livro sagrado, isso que você passou é impossível, não tem razão de ser. Então não admitem, não analisam, não criticam, não refletem sobre aquilo, porque aquilo basicamente não existe. Não existe na visão deles. Então pensa bem, para de querer ser salvo, para de querer encontrar salvação. Ao invés disso, foque sua vida onde? Na assistencialidade, no esclarecimento e na fraternidade. Porque é isso que as consciências valorizam. É essa ação, independentemente da linha que você esteja. Porque caso não fosse assim, as EQMs ou essas oportunidades de ver outras dimensões aconteceriam apenas com um grupo específico, apenas com pessoas escolhidas ou com os fiéis dignos de uma experiência como tal. Mas na prática não acontece isso. Até porque aquela pessoa que quer muito ser salva, entre aspas, mais uma vez, em geral é a pessoa que mais tem culpa no cartório, que normalmente tem as atitudes mais duvidáveis ou eticamente mais esquisitas, vamos colocar assim. Se possível, pense menos em você e dedique um pouco mais do seu tempo, da sua energia e das suas oportunidades em favor dos outros. Eu sei que falando assim parece fácil, mas se você fizer isso, com certeza a tua existência vai ser muito mais produtiva e a pós-vida vai ser muito mais satisfatória. Uma outra questão que também quase nunca te falam, que é muito relevante, que após a morte, muitas pessoas se veem surpresas e surpreendidas por serem chamadas de suicidas. Mas a pessoa pensa, peraí, mas eu não me suicidei, eu não me joguei de nenhum prédio, eu não me dei um tiro, eu não fiz nada, eu não tirei a minha vida, por que eu sou chamado de suicida? Em muitos casos, as consciências explicam que o suicida é também aquela pessoa que abreviou a sua vida, mesmo que lentamente. Então as pessoas que usam droga, que fumam, que bebem, têm certas atitudes muito duvidosas que no frigir dos ovos acabam sim diminuindo e encurtando a própria vida. Muitas pessoas na EQM são chamadas assim e ficam surpresas. Peraí, mas eu não estou me matando, por que estão me chamando de suicida? E não adianta dizer que a maioria das pessoas, mas fumar e beber, a maioria das pessoas fazem isso. Pois é, mas nossa sociedade é doente ou é saudável?
Vivemos num mundo maduro, que é um modelo evolutivo, ou uma sociedade ainda precária que patina em relação à maturidade e à ética? Então não é porque a maioria das pessoas fazem que isso é aceitável ou que nas outras dimensões isso é visto com normalidade, não. Então analise a sua vida. Veja se você está fazendo algo que está encurtando ela. Em alguns casos, até o excesso de sedentarismo, veja bem, sedentarismo, pode ser tido e considerado como um suicida lento. Em outros casos, dependendo do excesso de consumo de gordura, que vai entupir o coração e lá promover certos tipos de infarto antecipados, também podem ser considerados suicídios. E até que ponto a EQM não veio na sua vida justamente para interromper esse círculo vicioso que estava te levando de modo mais acelerado até a morte? Outro ponto muito importante que quase nunca te falam é que o local que você visitou durante a experiência de quase morte, ou mesmo durante uma experiência fora do corpo, que você identificou como sendo um local muito familiar, ou mesmo um ambiente onde você já viveu antes de renascer, não significa necessariamente que você vai para lá após a morte. Isso mesmo. Então, em alguns casos, a pessoa ela acaba se enrolando aqui na vida humana, se complicando, e ela pode morrer então muito perturbada, muito traumatizada, cheia de problema. Então, quando o emocional ele está muito alterado, mesmo após a morte, você não vai para aquele local cheio de energia, cheio de pessoas que você reconheceu como sendo familiares. Não quer dizer que você vá para lá necessariamente. Se com o chacoalhão de EQM você continuar seguindo uma vida que seja mais produtiva, renovando a si mesmo, buscando superar suas limitações, nesse caso a gente pode dizer que é basicamente certo que você vai para aqueles locais, para aquelas comunidades extrafísicas visitadas durante a EQM. Mas não relaxe, não veja isso como sendo um porto seguro, como sendo algo óbvio, porque não é. Tudo vai depender do modo como você vai conduzir a sua vida, das suas posturas e também da forma como você encara a vida. Porque se você ainda continuar com muito apego aqui na vida humana, com muito apego a questões materiais, com esse vício na matéria, nem isso vai adiantar para você após a morte e realmente ser encaminhado para um local bom. Agora também não fique preocupado em relação a isso. Simplesmente vamos arregaçar as nossas mangas, vamos nos dedicar ao trabalho, fazer o que é preciso aqui na vida humana e a coisa vai se encaminhar naturalmente. Uma outra questão muito importante, que é justamente as pessoas vislumbrarem de que não existem segredos. Isso mesmo. Não existem segredos nem pessoais, nem familiares, nem empresariais, nada. Nada está escondido. Nada é de fato velado e oculto. Muitas pessoas durante a EQM, por exemplo, relatam que ela consegue identificar os pensamentos, os sentimentos e os padrões de energia, tanto de locais quanto de ambientes e de pessoas. Então ela consegue estar perto de um parente, por exemplo, que não consegue ver ela, e ela ali fora do corpo consegue identificar tudo o que está se passando dentro daquela pessoa com aquela consciência. Então veja, e para os seres de luz, para os que nós chamamos de amparadores, isso ainda é mais claro ainda. Então todo mundo é transparente em outras dimensões. Todo mundo. Por isso até que muitas pessoas se sentem incomodadas nas experiências fora do corpo. Por quê? Porque ela é uma pessoa ainda muito hipócrita, muito falsa, sabe? Cheia de teatralidade, cheia de politicagem, que quer, sabe, sempre estar bem com todo mundo. E aí, de repente, ela se vê fora do corpo e percebe que nada daquilo tem efeito. Que toda a aparência dela, do outro lado, não tem sentido algum. Então, essa transparência, esse nível de coerência, de estar tudo conhecido, para alguns traz profundo mal-estar. E por mais que você fique chocado e pensando que não, no seu caso, os seus segredos estão bem guardados só contigo, lamento informar, mas não é assim que a coisa acontece. Mesmo aquilo que te deixa mais envergonhado, mais chateado, você pode ter certeza que os amparadores, que os seres de luz sabem muito bem. O que não significa que eles vão ficar te julgando e apontando dedos para você. Mas na nossa vida multidimensional, segredos de fato não existem.
Então, se eu pudesse te dar uma sugestão, eu diria: tenha uma vida um pouco mais transparente, saiba que as suas atitudes estão sendo vistas e observadas e que nada é de fato oculto. E certas ações no futuro podem ter consequências, sim, que podem ser desagradáveis a você. Reflita sobre tudo isso e veja, porque não adianta nada ter uma postura velada, ter uma postura hipócrita e após a morte descobrir que isso não vale de nada, que você é um livro aberto para as outras consciências. Quem então sabe entender um pouquinho de energia e consegue captar pensamentos, nossa, nós realmente somos um livro aberto. E essa informação te tranquiliza ou te preocupa? Uma outra coisa muito importante que merece ser dita é que o tempo não necessariamente acalma as perturbações das pessoas. Porque veja, algumas consciências, ou na verdade muitas delas, morrem muito bem perturbadas. A morte acaba sendo um choque e esse estado pode se permanecer por muito tempo. Semanas, meses, anos, décadas, em alguns casos mais raros até milênios que a pessoa fica ali perturbada. E alguém pode dizer, mas espera aí, qual é a justiça disso? Nós não somos ajudados? Cadê os seres de luz? Cadê os seres mais evoluídos? Mas espera aí, alguém religioso pode ficar tantos séculos perturbado? Cadê os santos? Cadê isso? Cadê aquilo? Pois é. O que tem de gente perturbada após a morte, nossa, olha, não está no gibi, como se diz. São a grande maioria. E elas vão sair desse estado, em primeiro lugar, quando elas quiserem, quando elas se sentirem prontas para isso. Porque não adianta nada você querer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, que não está pronta para isso. Então esse estado pode demorar bastante. Por isso que eu volto a dizer, a salvação, sempre salvação entre aspas, é um processo íntimo, é o seu juiz íntimo que vai dizer isso. Não é que tem que aparecer alguém e dizer, olha, eu estou te salvando, eu vou te resgatar. Então antes de querer ajudar alguém, de saber se um parente ou um ente querido que você ama, se ele está bem, se ele está mal, primeiro ponto, tenta pensar sobre você, como é que você está? Tente ficar o mais equilibrado dentro das suas possibilidades, mas, sabe, fazendo força para ficar bem. Porque só de você ser um doente a menos, você já está ajudando demais as outras consciências, está ajudando demais o universo, vamos dizer assim. E então, sendo um doente a menos, você pode, com o passar do tempo, ser um assistente a mais, ser um ajudante a mais, um fraterno, um benfeitor a mais. Mas para isso, reflita muito sobre as suas condutas pessoais e novamente volto a dizer sobre o seu nível de ética, o seu nível de maturidade nas condutas. Porque as dimensões doentias estão abarrotadas, estão cheias de pessoas que na vida eram muito bem intencionadas, que mesmo assim falharam no discernimento. É a vontade e o posicionamento que curam, não o tempo. Falando ainda no processo logo após a morte, também é importante dizer que existe algo chamado sono reparador. Então, em alguns casos, isso também é pouco falado, de que as consciências após a morte elas ficam um tempo basicamente inconscientes. Isso acontece tanto naturalmente quanto pode ser patrocinado em outros casos pelos amparadores. Então, por que um ser de luz, por que um amparador pode fazer isso? Justamente para diminuir o apego da pessoa em relação aqui à vida humana. Então, uma pessoa, por exemplo, que acompanha lucidamente o que aconteceu no seu velório, vê o desespero da família, sabe, vê todo aquele contexto ali tão dramático, ela às vezes diz para ela mesma, pois então, agora que eu estou me vendo aqui, vocês não conseguem me enxergar, mas eu nunca mais vou sair de perto de vocês. Eu vou cuidar, eu vou ficar de olho nessa família e eu vou tentar fazer o melhor para interferir na vida de vocês. Então veja, há boa intenção, mas não há discernimento. E aí é que começa o processo da perturbação. Então essa presença não ajuda em nada. Pelo contrário, ela só atrapalha. Por isso que em média as pessoas ficam ali 6 meses inconscientes. Porque nisso já deu tempo de acalmar a família, os entes queridos. Então não há tanto aquele elo emocional chamando e evocando a consciência. Por isso que esse sono reparador, no geral, ele acaba sendo muito gratificante, acaba sendo muito positivo para aquela consciência ainda imatura que passa após a morte. E um dado interessante, a própria experiência de quase morte, em alguns casos,
acaba servindo como sendo algo preventivo. Então a pessoa não precisa nem passar por esse sono reparador, porque a própria experiência de quase morte ou experiência fora do corpo acaba trazendo uma outra visão para a pessoa, novas perspectivas, e a pessoa acaba ficando menos apegada à matéria, menos apegada às pessoas. Então esse é um efeito muito positivo que as EQMs acabam promovendo. Agora é importante dizer que não deixa de ser uma vitória pessoal quando a pessoa, depois da morte, ela acaba não passando pelo sono reparador e pode ver tudo, ajudar as pessoas e ainda se despedir de forma mais harmônica e de forma mais equilibrada. E para finalizar aqui, até porque daria para falar de muitas outras coisas que não te falam ou que não são muito comentadas sobre a vida após a morte, tem muito mais coisa para falar, mas pelo menos nesse primeiro momento, para encerrar, é importante dizer que nem toda barganha funciona no momento da morte. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, quando a pessoa está no estado ali, sabe, a morte é iminente, ela sabe que ela vai morrer, um processo de estado terminal, por exemplo, as pessoas acabam querendo se converter, acabam querendo, sabe, ter certa barganha, ou o que diz barganha? Uma certa troca, para querer garantir seu pedacinho, seu lugarzinho lá no céu. Só que veja, esse mecanismo, a gente pode dizer que é uma certa malandragem evolutiva, né? Porque a pessoa pode passar a vida aqui pintando e bordando, sabe? Fazendo, aprontando, fazendo tudo de errado. Aí na hora da morte ela diz assim, agora eu me arrependo. Né? Quando se vê realmente entre a vida e a morte, ela diz, não, agora eu me arrependo, eu quero mudar. Só que muitas vezes já não dá mais tempo. Então, nesses casos, nem sempre a EQM pode resolver. E ali a pessoa tenta se iludir, tenta querer reparar em alguns minutos, num ato, num gesto, num ritual mágico, para que tudo aquilo que ela fez desapareça, para que o karma dela seja queimado, ou para que os pecados dela sejam perdoados, e assim ela possa seguir e ter uma vida após a morte tranquila, sabe? Tudo aquilo que ela sonha. Mas também não funciona assim na realidade. Esse tipo de oportunismo não dá resultado. O que vale mesmo é o saldo da tua vida. Quantas horas você dedicou em favor dos outros? Quantas atitudes, quantos esclarecimentos, quantas reflexões, quantas ações fraternais você teve em relação aos outros, em relação também a si mesmo? Quanto que você evoluiu enquanto pessoa? Em geral, a vida após a morte ainda é vista com muito preconceito, ainda está cheia de tabus, cheia de ideias erradas e até certo ponto distorcidas, que vieram, né, foram passadas aí de geração em geração e que hoje são basicamente irreais. São fantasias que não se adequam à realidade. Por isso que as experiências de quase morte, as experiências fora do corpo são tão relevantes, porque elas desnudam o que realmente acontece, aquelas desinformações acabam simplesmente caindo por terra. Por isso que a experiência pessoal é extremamente importante e é muito mais válida do que aquilo que os outros dizem que é certo ou qual é a verdade em si. Então, o nosso grande papel é o questionamento, a criticidade e a ponderação para entender o que existe baseado nos fatos e não simplesmente naquilo que falaram para a gente. Todo mundo vai morrer, isso é um fato. Você pode esperar a morte para descobrir o que existe, ou pode aplicar técnicas para sair do corpo, ou mesmo refletir sobre uma experiência de quase morte que você vivenciou. De qualquer forma, muitos já voltaram para contar e você mesmo pode ter suas próprias experiências. Isso é um processo mais relevante de tudo. E você, já tinha ouvido falar dessas questões? Bem, eu fico por aqui, espero ter contribuído. Se você acha que esse vídeo pode acrescentar algo para alguma pessoa, para algum grupo, encaminhe esse vídeo, mostre para as outras pessoas, faça essa informação girar, para que assim esse tipo de informação tão séria e tão prioritária possa ser cada vez mais popular. Então é isso, um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima.